Ela saiu pela estrada de terra com uma mochila nas costas, uma barriga de 6 meses que o avental já não escondia mais, e uma égua velha presa na corda. 23 anos, pele queimada de sol, mãos calejadas de quem trabalhou desde os 14. O dinheiro no bolso era pouco demais para ter nome. A tarde estava fechada, um céu cor de chumbo que ameaçava chuva sem chuva, e o barro vermelho da estrada grudava nas solas da bota, como se a própria terra não quisesse deixar ela ir. A égua se chamava Serena, pelagem alazã desbotada, 16 anos, os olhos grandes e escuros que carregavam uma paciência de animal que já viu muita coisa e desistiu de se surpreender. Tinha um problema no casco traseiro direito, um racha que ninguém da fazenda quis tratar direito. O patrão tinha entregado o animal como parte da conta, não por bondade, mas pela mesma lógica de quem joga fora o que não serve mais. Era a forma de dizer: isso aqui não vale nada, assim como você. Uma peoa dispensada e uma égua velha caminhando juntas numa tarde de maio que o vento cortava como lâmina, mesmo sem fazer frio de verdade. O nome da mulher era Luciana Ferreira, mas todo mundo que prestava atenção chamava de Lucy. Ninguém na fazenda Bela Vista prestava atenção. Ela tinha chegado àquela fazenda 5 anos antes com 17 anos, e uma recomendação escrita à mão pelo tio que trabalhava num Raras em Uberaba. Uma linha só. Conhece de cavalo, é de confiança. O capataz leu, dobrou o papel e apontou para o galpão sem perguntar o nome dela completo. Peoa era peoa, tinha função, não tinha identidade. Lucy aceitou porque precisava do salário, e porque dentro daquela fazenda havia algo que ela amava com uma intensidade que nunca conseguiu explicar direito. Cavalos. Não como ferramenta, como vocação. Ela entendia cavalo de um jeito que faculdade nenhuma ensina, e que a maioria dos homens do campo passa a vida inteira sem aprender. Era uma coisa herdada da avó materna, uma mulher do sertão de Minas que criava cavalo no quintal e dizia que bicho de pasto não mente, que animal sente o que a gente esconde e que para cuidar de cavalo de verdade, você precisa primeiro aprender a ficar quieta. Lucy cresceu com isso no sangue. Na Bela Vista virou realidade. Ela tratava os animais com uma dedicação que os outros peões achavam exagero e os veterinários eventuais achavam espantosa numa menina sem diploma. Sabia antes do profissional quando um bicho estava entrando em problema. Identificava claudicação pelo som dos cascos na terra antes de ver o animal. Conferia olho, pelo, respiração, postura. Conhecia cada cavalo da fazenda pelo temperamento, pela preferência, pelo jeito de reagir ao frio da madrugada. O dono da fazenda, um homem chamado Augusto Braga, 62 anos, barriga larga, voz costumaz de quem está sempre na razão, nunca reconheceu isso. Não ia reconhecer nunca. A fazenda Bela Vista ficava a 38 quilômetros de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. 1.400 hectares de pastagem e lavoura, um plantel de cavalos quarto de milha, que era o orgulho de Augusto em todo o circuito regional, sede de alvenaria com varanda de madeira escura e um ar de prosperidade que esconde dívida. Augusto era o tipo de homem que confunde posse com valor. Tinha um filho, Henrique, 26 anos, formado em administração numa faculdade de Uberlândia que ele mal frequentou. Bonito do jeito descuidado de quem sempre teve tudo e nunca precisou conquistar nada. E com um charme fácil que funcionava bem demais com quem não conhecia o fundo do personagem. Lucy conheceu o fundo tarde demais. Não foi uma história de amor. Foi uma história de solidão, de uma menina de 18 anos num lugar estranho, longe de casa, que confundiu atenção com afeto e cuidado com intenção. Henrique aparecia no estábulo nos fins de semana quando voltava de Uberlândia. Ficava encostado na cerca vendo ela trabalhar e falava as coisas certas no tom certo. Ela sabia que era errado. Sabia que a estrutura invisível que separa a peoa do filho do dono existe tão eficientemente quanto uma cerca de arame farpado, e que quem tenta atravessar essa cerca geralmente sangra. Mas tinha 18 anos, e a solidão pesa mais quando a gente está longe de tudo o que conhece. Quando a gravidez apareceu, Henrique sumiu com uma eficiência que só é possível quando o desaparecimento já estava ensaiado. Não negou, não confrontou, apenas ficou ausente, como quem apaga uma mensagem sem ler. Lucy ficou com a notícia sozinha no banheiro do alojamento das peoas, olhando para um teste positivo num lugar com pouca iluminação, escutando o barulho do gado lá fora e entendendo que o mundo tinha mudado de tamanho de um jeito que ela não conseguia dimensionar ainda. Guardou por 2 semanas. Depois não teve mais como guardar.
Augusto Braga soube pela cozinheira que soube pela peoa mais velha que soube por ninguém. Dessas formas que a informação circula em fazenda antes da pessoa envolvida decidir o que fazer com ela. O patrão mandou chamar Lucy no escritório numa manhã de segunda-feira. A sala cheirava a café forte e couro de sela. Ele estava sentado atrás da mesa de madeira maciça que nunca tinha sido de mais ninguém. A voz saiu firme, sem raiva aparente, o que é sempre o pior tipo de voz que existe. Você sabe que não posso ter esse tipo de situação aqui dentro. Lucy ficou em pé do outro lado da mesa e não respondeu nada porque não havia resposta possível para o que estava sendo dito, com palavras que pareciam razoáveis, mas tinham o peso de uma sentença. A família não precisa de complicação, você entende? Ela entendeu. Entendeu que a palavra complicação era ela, que o filho de Augusto era uma circunstância e ela era um problema, que em nenhum momento daquela conversa o nome de Henrique foi pronunciado, porque o filho do dono não tem nome em situação assim, só a peoa tem. Augusto abriu a gaveta, tirou um envelope com algum dinheiro em espécie, não o suficiente para ter orgulho de dar, mas o suficiente para parecer que estava sendo generoso, e pôs sobre a mesa ao lado da documentação de uma égua velha que pastava no campo de trás. Uma alazã de 16 anos, com problema no casco que o veterinário tinha recomendado encaminhar e que ninguém tinha encaminhado. Leva a Serena e esse dinheiro, e arranja seu lugar. Não tem acerto, não tem aviso prévio. Foi o que ela ouviu sem que as palavras fossem ditas assim. O recado estava inteiro na maneira como ele fechou a gaveta depois. Foi assim que Lucy saiu da Bela Vista com uma mochila, uma barriga de 6 meses e uma égua velha chamada Serena. A tia de Lucy morava numa casa simples em Lagoa Formosa, 80 e poucos quilômetros ao sul. Lucy foi de carona até a cidade mais próxima e do trecho em diante, por estrada de terra, foi a pé com Serena na corda, porque não tinha dinheiro para transporte de animal. Chegaram de noite. A tia abriu a porta, olhou para a barriga, olhou para a égua, não disse nada por um momento. Depois disse, entra. Às vezes cabe tudo numa palavra só. A tia tinha um quintal grande o suficiente para a égua, um quarto que servia de despejo que foi esvaziado naquela mesma noite, e uma presença que não perguntava mais do que o necessário. Lucy dormiu 10 horas seguidas pela primeira vez em semanas. Na manhã seguinte, começou. O casco de Serena tinha uma rachadura profunda no talão que inflamava quando o terreno estava muito seco ou muito molhado. Lucy não tinha dinheiro para veterinário. Tinha o que a avó ensinou e o que 5 anos cuidando de cavalos de fazenda ensinaram por experiência própria. Embrocação de erva de bicho com banha de porco aquecida nas palmas das mãos, aplicada 2 vezes por dia com movimento circular, que estimulava a circulação sem agravar a inflamação. Curativo com esparadrapo de casco que ela mesma aprendeu a fazer assistindo profissional em fazenda. Repouso controlado no pasto, piso de terra macia, sem pedra, sem seco demais. Água limpa trocada 2 vezes ao dia. Ração na hora certa. Com o que a tia conseguia ajudar e o que Lucy conseguiu economizando em tudo o resto. 3 semanas depois, Serena pisava com mais firmeza. 2 meses depois, o casco tinha fechado. O menino nasceu em julho, parto normal no Hospital Público de Lagoa Formosa, às 4 da manhã de uma quinta-feira fria, que o vento batia nas janelas do corredor. Lucy segurou a criança pela primeira vez com os braços que ainda doíam e olhou para aquele rosto pequeno que franzia os olhos para a luz como se o mundo fosse uma informação nova demais. Colocou o nome de Pedro. Não tinha sobrenome de pai para dar, então deu o dela, Pedro Ferreira, um nome que não devia nada para ninguém. Não houve tempo para ficar parada. A tia ajudava como podia, mas a casa era pequena e o dinheiro era contado. Lucy voltou a trabalhar quando Pedro tinha 53 dias. Arrumou serviço de diarista em fazendas da região, cuidando de cavalos e gado, levando o menino numa bolsa de pano amarrada no peito nas primeiras semanas, depois deixando com a tia quando Pedro foi ficando grande demais para uma bolsa. Acordava às 5 da manhã, pegava carona na estrada, trabalhava até escurecer, voltava, cuidava de Serena no quintal, amamentava, dormia pouco, levantava e repetia. Não havia plano elaborado. Havia um dia de cada vez, como quem atravessa rio pedra por pedra no escuro, sem saber onde fica a outra margem, mas sabendo que precisa chegar lá. Foi num desses dias de diarista, numa fazenda de aras em Presidente Olegário, que alguém viu Lucy trabalhar de verdade pela primeira vez. A mulher se chamava Dona Teresa Caixeta. 68 anos, cabelo branco cortado curto,
olhos de quem já viu muita conversa e prefere observar. Criadora de quarto de milha há 4 décadas, viúva de um homem que começou com 2 cavalos e um pedaço de terra e transformou em referência regional. Teresa tinha mantido o negócio sozinha depois que o marido faleceu e tinha o olho clínico de quem aprendeu que o valor de um profissional aparece no detalhe, não no currículo. Ela estava na cerca do piquete quando viu Lucy trabalhar um potro encostado que ninguém da fazenda tinha conseguido fazer obedecer. O animal era arisco, com histórico de rejeição a qualquer aproximação, e 2 tratadores já tinham desistido. Lucy entrou no piquete sem corda, sem vara, sem nada. Ficou parada no centro por um tempo longo. O potro bufou, rodou, bufou de novo. Ela não recuou, não avançou. Ficou. Depois de 18 minutos, o animal estava do lado dela cheirando a mão espalmada como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Teresa ficou em silêncio até o fim. Depois chamou Lucy para o lado de fora do piquete e perguntou onde ela tinha aprendido aquilo. Lucy explicou que não sabia dizer onde tinha aprendido, que era uma coisa que vinha de dentro, que sua avó chamava de jeito com bicho, e que ela sempre achara que todo mundo tinha até descobrir que não era assim. Teresa ficou em silêncio por uns segundos. Depois fez uma proposta. Não era emprego formal ainda, era um acordo. Lucy viria 3 vezes por semana trabalhar especificamente com os animais difíceis, os que tinham histórico de rejeição ou trauma de treino mal feito, que a criadora chamava de cavalos quebrados por dentro. Em troca, recebia por dia trabalhado, mais do que a diária comum, e usava a estrutura do Aras para treinar Serena nas horas de folga. Era pouco, era tudo. A evolução foi acontecendo de um jeito que a própria Lucy levou tempo para perceber, porque estava dentro dela, e era difícil ver de dentro. Os cavalos que Teresa encaminhava como casos impossíveis voltavam ao plantel funcionando. Um garanhão com histórico de agressividade que tinha machucado 2 tratadores virou animal de exposição em 6 semanas. Uma égua com trauma de embocadura, que empacava e reculava em qualquer tentativa de colocar freio, aceitou o processo completo em 3 meses de trabalho paciente. A reputação de Lucy começou a circular na região da forma silenciosa e eficiente com que as coisas de verdade circulam no interior. Não por divulgação, por resultado. Ao mesmo tempo, Serena estava se revelando. O que Lucy tinha imaginado ser uma égua velha boa para pouco mais do que andar devagar, estava se mostrando outra coisa inteiramente. Com o casco curado e a alimentação adequada, e o treino progressivo que Lucy conduzia nas tardes no piquete de Teresa, Serena mostrava uma qualidade de galope que não combinava com a aparência descuidada que tinha quando saiu da Bela Vista. A estrutura era boa, a garupa tinha a musculatura certa, e havia algo no temperamento da égua que Lucy só conseguia descrever dizendo que o animal era inteligente, de um jeito que parecia intencional. Teresa assistiu a uma sessão de treino numa tarde e chamou o veterinário de confiança dela 2 dias depois. O homem examinou Serena em silêncio completo por um tempo que parecia longo demais. Abriu a boca 2 vezes sem falar. Na terceira vez, disse: "De onde veio essa égua? Olha o quarto traseiro, olha a proporção do pescoço. Isso aqui é genética de corrida. Sangue bom dentro de um animal que alguém deixou estragar por falta de atenção." Lucy ouviu aquilo e pensou que era sobre a égua. Levou 1 semana para perceber que era sobre ela também. Pedro crescia. Tinha o cabelo escuro da mãe e uma curiosidade de criança que não para quieta. Ia junto quando podia, ficava do lado de fora do piquete, olhando Serena com aquela atenção concentrada de menino que ainda não sabe que existem coisas que não valem a pena olhar. Lucy ensinava enquanto trabalhava, sem planejar, naturalmente, o nome das partes do animal, o motivo de cada cuidado, o que o comportamento do bicho estava dizendo em cada momento. Pedro escutava com a seriedade de quem recebe conhecimento, que entende ser importante, mesmo sem saber ainda para quê. Lucy não falava para o menino sobre o pai. Pedro nunca perguntou de um jeito que exigisse resposta. As crianças sabem quais perguntas os adultos não estão prontos para responder. Em 2017, Teresa Caixeta tomou uma decisão que mudou a trajetória das duas. Ela estava organizando a participação do Raras numa exposição agropecuária regional em Patos de Minas, a mesma cidade que ficava a menos de 40 quilômetros da fazenda Bela Vista. A exposição tinha uma categoria de apresentação de cavalos em argolas, uma prova de adestramento de nível regional, que media a harmonia entre cavaleiro e animal em percurso cronometrado. Teresa inscreveu Lucy com Serena. Não perguntou se Lucy queria. Disse que tinha inscrito.
A reação de Lucy foi ficar em silêncio por um tempo e depois dizer que não tinha roupa adequada para a exposição. Teresa disse que isso era o menor dos problemas. A exposição aconteceu numa manhã de setembro, com o céu limpo que o interior mineiro tem quando quer mostrar do que é capaz. Lucy entrou na arena com uma camisa branca passada que Teresa tinha emprestado, calça de montaria que ajustou na cintura com cinto de couro simples, e a bota que tinha comprado usada em mercadinho de Lagoa Formosa com parte do pagamento de um mês. Ninguém prestou atenção quando ela puxou Serena para o aquecimento. Uma mulher jovem com uma égua de pelagem simples, sem nada no visual que chamasse atenção. Quando a prova começou, a arena ficou diferente. Não foi um grito imediato da plateia. Foi aquele silêncio coletivo de fração de segundo que acontece quando algo fora do esperado está acontecendo e o corpo humano precisa de um instante para processar. Serena e Lucy se moviam com uma sincronia que não parecia treinada porque tinha ido além do treinamento. Tinha virado conversa. As transições entre movimentos eram limpas. A égua respondia antes do pedido terminar, como se soubesse o que vinha. E havia algo na postura de Lucy em cima do animal que era difícil de nomear, mas impossível de ignorar. A presença de quem está completamente dentro daquele momento, sem nenhuma parte da atenção em outro lugar. Primeira colocação da categoria. O prêmio foi modesto. A repercussão não. 3 criadores de diferentes municípios procuraram Lucy naquele mesmo dia. 2 perguntaram sobre a égua, se estava à venda. 1 perguntou se ela aceitava trabalhar com animais do plantel deles. Lucy recusou as 2 primeiras perguntas com uma frase curta que não precisou de mais nada. Serena não está à venda. Para a terceira pergunta, pediu 48 horas para pensar. Naquele dia, enquanto as pessoas a procuravam no corredor da exposição, Lucy ficou sabendo por uma conhecida que também participava do evento que a Fazenda Bela Vista estava passando por dificuldades. Que Augusto Braga tinha feito financiamento pesado para ampliar o plantel, justamente no período em que o mercado de cavalos de desempenho enfrentou retração. Que as parcelas estavam atrasando. Que o nome da fazenda estava circulando em conversas de banco, com um tom que ninguém quer que o nome da própria terra circule. Lucy ouviu isso, agradeceu a informação, dobrou o papel com os números de telefone dos criadores que tinham se apresentado, colocou no bolso da camisa e foi cuidar de Serena no estábulo provisório da exposição. Ficou um tempo em silêncio do lado da égua, com a mão aberta no pescoço do animal. Não disse nada. Serena ficou quieta também. Às vezes o silêncio entre 2 seres que confiam um no outro é a conversa mais longa que existe. Nos 2 anos seguintes, Lucy construiu uma reputação que ela mesma só conseguia dimensionar pelo reflexo nos outros. Não porque subestimava o próprio trabalho, mas porque estava tão dentro do processo que o resultado parecia consequência natural de fazer o que sabia com o cuidado que sabia que era necessário. Ela formalizou um serviço de reabilitação comportamental de equinos, um nome grande para o que ela descrevia simplesmente como ajudar cavalo quebrado a se lembrar de quem era antes de alguém estragar. Trabalhava com Teresa como base e atendia clientes de outros raras na região, às vezes viajando até municípios vizinhos com Serena, num trailer cedido pela criadora. Abriu conta em banco pela primeira vez com 26 anos. Guardava com uma disciplina que quem não viveu escassez real não consegue sustentar porque parece exagero. Não era exagero. Era a memória de uma tarde de maio, com 23 anos, uma barriga de 6 meses e uma égua velha na corda, e 412 roles no bolso que não chegavam para nada. Pedro foi crescendo dentro desse ritmo. 6 anos, 7, 8. Aprendeu a montar em Serena no passo antes dos 6, no trote antes dos 7. Tinha o mesmo jeito quieto da mãe com os animais, aquela atenção que não precisa de barulho para estar presente. Lucy o matriculou na escola pública de Lagoa Formosa, comprou o material, foi em todas as reuniões de pais, assinou todas as autorizações, nunca pediu ajuda de Henrique Braga, nunca tentou contato, nunca colocou o nome do pai em nada que dissesse respeito ao filho. Não por amargura, por clareza. A criança não precisava de uma presença que não escolheu estar. Em 2019, Lucy participou da Exposebu em Uberaba pela primeira vez. Não com pretensão de resultado, com intenção de aprender e de ser vista no contexto certo. Levou Serena na categoria de éguas de trabalho, uma classe que nem sempre chamava a atenção nos corredores, mas que reunia os olhares que valiam. Chegou sem patrocínio, com o trailer de Teresa emprestado, com a égua preparada com o mesmo cuidado de sempre, milimétrico e sem pressa. A nota que saiu naquele dia foi a maior da categoria na edição. A égua que tinha saído de uma fazenda como descarte
estava na primeira colocação do maior evento agropecuário do país. Lucy desceu do animal no centro da arena, tirou o chapéu e ficou parada por um segundo com o queixo levantado, não por vaidade, por gratidão. Olhou para a égua ao lado. Serena estava com as orelhas viradas na direção dela, respirando fundo e devagar, como sempre fazia depois de uma boa prova. Lucy encostou a testa no pescoço do animal e ficou assim por um momento que não tinha tamanho de relógio. Ela pensou numa estrada de terra vermelha, numa tarde de maio, numa barriga que o avental não conseguia mais esconder, e num homem sentado atrás de uma mesa de madeira maciça, dizendo a palavra complicação com a voz de quem está sendo razoável. Os convites e propostas que vieram depois da Exposebu mudaram a escala do que era possível. Contrato com uma empresa de equipamentos equestres, convite para dar palestra num congresso veterinário em Belo Horizonte sobre reabilitação comportamental. 2 aras de São Paulo que queriam parceria formal. Uma reportagem numa revista especializada que tinha feito foto de Serena e colocado o rosto de Lucy na capa de uma sessão interna, com a legenda que ela leu 3 vezes sem acreditar. A mulher que ensina cavalos a confiar de novo. Guardou o dinheiro que entrava com a mesma disciplina de sempre. Continuou morando na casa da tia que foi aumentando aos poucos. Um quarto a mais aqui, um banheiro reformado ali, uma varanda nova que a tia disse que não precisava, mas recebeu com a dignidade de quem sabe reconhecer cuidado. Não mudou o modo de viver antes de mudar o que importava. Sabia exatamente o que importava. Em março de 2022, a Fazenda Bela Vista foi colocada em leilão judicial pelo Tribunal de Patos de Minas. Execução bancária. A base de avaliação estava em R$ 2.200.000 para o imóvel e estrutura, sem o plantel de cavalos, que já tinha sido vendido em partes para cobrir parte das dívidas anteriores. Augusto Braga tinha tentado renegociar por 2 anos e não tinha conseguido. O nome da fazenda, que tinha sido orgulho em 3 municípios, estava num edital de licitação entre outros nomes de terras, que também não conseguiram segurar o que construíram. Lucy soube pelo advogado que ela tinha contratado 1 ano antes, um homem jovem chamado Dr. Marcos Alencar, de Patos de Minas, que ela tinha pedido para acompanhar o mercado imobiliário rural da região, com uma instrução simples: me avisa se a Bela Vista aparecer. Ele avisou numa manhã de terça-feira. Lucy estava em Araxá trabalhando com um lote de cavalos de um raras parceiro quando o telefone tocou. Ouviu, agradeceu, desligou, ficou olhando para o animal que estava trabalhando por um momento. Depois foi até onde Serena estava presa na tábua, colocou a mão no pescoço da égua e disse em voz baixa, quase para si mesma: chegou a hora. Ela ligou para o Dr. Marcos na volta e a instrução foi curta: compra. O leilão aconteceu numa manhã de maio. Lucy não foi presencialmente. Dr. Marcos representou. Ela ficou em Lagoa Formosa esperando com Pedro, que tinha 11 anos, e estava sentado na mesa da cozinha, fazendo dever de escola com aquela concentração de menino que faz as coisas sem saber que a mãe está passando pelo momento mais significativo da vida. Quando o telefone tocou, e Dr. Marcos disse que era deles, Lucy ficou em silêncio por um tempo que o advogado achou que a ligação tinha caído. Não tinha caído. Ela estava pensando numa tarde de maio de quase 9 anos atrás, numa estrada de barro vermelho, num peso no bolso que não chegava nem a ter nome, numa égua mancando devagar na corda e num menino que ainda não tinha rosto, mas que ela já sabia que ia proteger com tudo que tivesse dentro dela. Pagou R$ 2.400.000 à vista. Dinheiro de contrato, de prêmio, de anos de uma disciplina que parecia exagero para quem olhava de fora, mas que ela sabia que era a única linguagem que a vida entendia, quando você não tem nada além de si mesmo para oferecer. No dia em que foi tomar posse, Lucy vestiu uma camisa social de botão branco por baixo da jaqueta de couro simples. Calçou uma bota de couro legítimo que tinha comprado em Uberaba com parte do prêmio de Araxá. E chegou na frente da sede da Bela Vista, num carro prata sem ostentação, com Pedro no banco do passageiro e Serena no trailer atrás. Augusto Braga estava na varanda. Henrique estava ao lado do pai. O silêncio entre o momento em que Lucy desceu do carro e o momento em que alguém disse alguma coisa durou o tempo suficiente para que o passado inteiro coubesse dentro dele. Augusto olhou para ela com uma expressão que não era raiva. Era algo mais difícil de sustentar do que raiva. Era o reconhecimento de alguém que fez uma conta errada e só entende o tamanho do erro quando o resultado aparece na frente sem pedir licença. A voz saiu com uma rachadura que ele não conseguiu esconder. Lucy. Apeou-a. Ela caminhou até a escada da varanda e parou.
Olhou para o homem que tinha posto um envelope sobre uma mesa e chamado de generosidade o que era a sentença. Não havia raiva no rosto dela. Havia calma. A calma específica de quem não precisa mais de nada do que está diante dela. Sou a dona, disse, com muito orgulho. Dr. Marcos Alencar entregou a notificação. 72 horas para desocupar o imóvel. Henrique não disse nada naquele momento. Tinha ficado imóvel ao lado do pai com uma expressão que Lucy não conseguiu classificar e não tentou. Não era a ele que ela devia algo. Não era dívida que tinha vindo buscar. Era diferente. Pedro ficou ao lado da mãe durante toda a cena, com 11 anos e os olhos que observavam tudo com aquela atenção quieta, que era a herança da avó que ele nunca chegou a conhecer. Quando voltaram para o carro depois, ele perguntou: "Essa é a fazenda, mãe?" Lucy disse que era. Pedro ficou olhando pelo vidro para a sede, para a varanda de madeira escura, para o pasto que se abria atrás da sede em verde que o sol da manhã deixava mais intenso. Depois virou para a frente e disse, com aquela seriedade de criança que faz a afirmação mais simples parecer definitiva: "É bonita." Lucy disse que ia ficar mais bonita ainda. Os meses seguintes foram de trabalho de construção que ela já sabia fazer, porque tinha feito dentro de si mesma por anos antes de poder fazer na terra. A fazenda estava em estado de abandono parcial, o plantel vendido deixando as instalações esvaziadas, a manutenção precária. Lucy contratou com o cuidado de quem sabe que o maior investimento numa propriedade não é a estrutura, é quem trabalha dentro dela. Peões com referência, tratadores com experiência e com uma característica que ela colocava antes de qualquer outra: tinham que tratar animal com respeito, não como ferramenta. Teresa Caixeta foi a primeira parceira formal do novo empreendimento. A criadora tinha 70 anos e um conhecimento de mercado que levaria décadas para substituir. Virou sócia minoritária na parte de criação, com escritório na fazenda e presença 3 vezes por semana. Disse que era a melhor fase da carreira. A Bela Vista virou um centro de reabilitação comportamental de equinos e um aras de quarto de milha, com foco em animais de alta performance. O nome foi mudado. A nova placa, mandada fazer em madeira de demolição recuperada, tinha 2 linhas. Rara Serena, onde o bicho encontra quem sabe ver. Serena foi para o melhor pasto da propriedade, com ração formulada por nutricionista equino contratado, visita veterinária mensal, casco tratado com o cuidado que nunca tinha recebido até Lucy aparecer com o que a avó ensinou, e o amor ensina quando o conhecimento técnico ainda não chegou. A égua que tinha saído da mesma fazenda como descarte, 16 anos velha e com casco comprometido, estava agora no melhor pasto daquele lugar, como matriarca de um plantel que levaria o nome dela. Lucy nunca soube exatamente de onde vinha a genética de Serena. O veterinário de Teresa fez pesquisa de sangue anos antes e encontrou linhagem de corrida por parte de pai. Um animal registrado que tinha participado de competições em São Paulo, antes de ser vendido e revendido até chegar à Bela Vista de Augusto Braga, que não sabia o que tinha e não se importou o suficiente para descobrir. O descarte tinha sido duplo. E a recuperação também. Pedro cresceu dentro da fazenda da mesma forma que Lucy tinha crescido dentro do que a avó ensinava, com o conhecimento entrando pelo convívio antes de entrar pelo livro. Aos 12 anos já ajudava no manejo. Aos 14 assistia às sessões de reabilitação do lado de fora e fazia perguntas que os profissionais achavam adiantadas para a idade. Lucy respondia tudo com o mesmo cuidado que dava a qualquer animal que precisava entender que o espaço que estava ocupando era seguro. Sobre o pai, a conversa aconteceu quando Pedro tinha 13 anos e perguntou diretamente, numa noite de chuva miúda com os 2 sentados na varanda de madeira escura, que Lucy tinha reformado mas mantido o mesmo estilo. Ela contou a verdade com as palavras que uma criança de 13 anos consegue receber, sem precisar que o peso todo caia de uma vez. Disse que tinha sido uma história que não terminou bem, que o pai era uma pessoa que não tinha escolhido estar presente, e que isso não dizia nada sobre Pedro, dizia só sobre o pai. Pedro ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou se a mãe tinha raiva. Lucy ficou em silêncio também antes de responder. Disse que já teve. Que passou. Que carregar rancor é como segurar uma brasa esperando queimar o outro, você que se queima. Tinha aprendido isso na prática, não em frase, da forma que as coisas verdadeiras se aprendem. Pedro assentiu com a seriedade dos 13 anos e não voltou a perguntar sobre aquilo. Pelo menos não por um tempo longo. Henrique Braga procurou Lucy uma vez. Apareceu na porteira do Raras numa tarde de sábado sem aviso, de carro velho que era o oposto do que deveria representar para um homem da família que ele tinha sido.
Lucy foi até a porteira. Ficou do lado de dentro da cerca. Ele ficou do lado de fora. A distância entre os dois era de metal e de anos, e de uma diferença de escolhas que nenhum dos dois tinha como fingir que não existia. Ele disse que queria falar sobre Pedro, que tinha ficado sabendo do menino por pessoas da região e que queria fazer parte. Lucy ficou em silêncio por um momento. Olhou para ele com uma expressão que não era raiva e não era perdão. Era uma terceira coisa sem nome claro, algo entre a compreensão e a fronteira. Disse que a decisão sobre isso era de Pedro, que tinha 13 anos e capacidade de ouvir e de escolher, e que se Henrique queria conversar sobre isso, o caminho era pelo advogado de forma oficial, não aparecendo na porteira sem aviso num sábado. Disse tudo isso com voz calma, sem variação de tom, sem nenhuma parte desnecessária. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois assentiu, voltou para o carro e foi embora. Lucy ficou parada na porteira até o carro sumir na curva da estrada. Depois voltou para o pasto onde estava antes de ser chamada. Pegou o que tinha largado no chão e continuou o trabalho. A notícia de que uma ex-peoa tinha comprado a fazenda Bela Vista e transformado em aras de referência regional circulou no interior mineiro da forma que as histórias de verdade circulam. Primeiro em conversa de exposição, depois em matéria de jornal regional, depois numa reportagem de emissora de Belo Horizonte, que foi fazer uma pauta sobre mulheres no agronegócio e encontrou uma história que era mais do que a pauta que tinham planejado. A repórter perguntou, no fim da gravação, se Lucy tinha uma mensagem para outras mulheres que estavam passando por situação difícil. Lucy ficou em silêncio por um tempo, olhando para o pasto onde Serena pastava tranquila no fim de tarde. Depois disse, sem olhar para a câmera, olhando para a égua: o descarte nunca é o fim. Às vezes é o começo, porque quando tiram tudo que não era seu de verdade, o que sobra é o que sempre foi. A câmera ficou rolando mais um tempo depois que ela terminou de falar. O repórter de áudio disse depois, já longe do microfone, que era a melhor frase que tinha gravado em anos de trabalho. Hoje, na entrada do Rara Serena, onde antes havia a placa com o nome de Augusto Braga, em letras douradas que ele mesmo tinha mandado fazer, há uma placa de madeira escura com uma frase entalhada a pedido de Lucy, palavra por palavra, sem floreio, sem ornamento. Ninguém é descarte, alguém só decidiu não enxergar o valor. E lá dentro, num pasto verde onde o sol bate diferente no fim de tarde, Serena pasta devagar. 17 anos agora, o pelo lustroso, os movimentos lentos de animal que cumpriu tudo o que veio fazer e ganhou o direito de não ter pressa. O casco direito que ninguém quis tratar está perfeito. A égua que foi dada como esmola numa tarde de maio virou o nome do lugar que ela ajudou a construir sem nunca saber que estava construindo. Pedro tem 15 anos, mora na fazenda, estuda de manhã, trabalha de tarde com a mãe e com os animais com uma seriedade de quem está aprendendo algo que vai carregar a vida inteira. Tem o jeito calado de Lucy com bicho, aquela presença que não precisa de barulho para ser sentida. Às vezes, quando está no pasto com Serena, ele fica parado do lado da égua sem fazer nada, só ficando. Lucy vê isso da janela do escritório e reconhece o gesto porque é o mesmo que a avó ensinava sem ensinar. O de apresentar o espírito, de deixar o animal saber que você está ali sem pedir nada em troca. A avó de Lucy morreu antes de ver isso. Mas algumas heranças não precisam de testemunha para chegar onde precisam chegar. Às vezes a maior virada da sua vida começa com uma corda de nylon na mão, uma barriga que o avental não esconde mais, e uma égua velha mancando do lado numa estrada que parece não ter destino. E o que ninguém lá fora consegue calcular é o que uma mulher carrega dentro de si quando decide que o que tentaram fazer de fim vai virar começo. Essa mulher sabe, e o cavalo ao lado dela também sabe. Cavalos guardam o que as pessoas esquecem.